Coronel Laviano, pode sentar aqui, por favor. Traz as pessoas mais para cá. Às 10h20 do dia 19 de agosto de 2019, na condição de presidente da Comissão Especial para a Discussão e Divulgação do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, nos termos do projeto de lei 3969 de 2018, e contando com a presença das excelentíssimas senhoras autoridades que serão nominadas a seguir, dou por aberto os trabalhos da terceira audiência pública com o objetivo de debatermos a implementação do Plano Estadual de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, objeto do projeto de lei 3969 de 2019. Eu quero muito agradecer a presença de todos, né, sobretudo das organizações de classe e das representações fora do eixo da segurança pública. E quero particularmente agradecer a presença do Coronel PM Luiz Cláudio Laviano, que nesse momento ocupa um cargo na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, peço que leve ao senhor ministro Sérgio Moro os nossos agradecimentos e dizer que é muito bom que o Ministério da Justiça esteja participando com o Poder Legislativo desse debate, que é o debate sobre o Plano Estadual de Segurança Pública. E, nesse sentido, quero me permitir a fazer uma brevíssima consideração e apresentar aqui um pequeno data show, porque a finalidade dessa audiência não é dizer aos senhores aquilo que pensamos, e sim ouvir a contribuição dos senhores relativa a esse tema. Tenho conversado individualmente com algumas pessoas, né? Vejo aqui a doutora Andréia, que nossa promotora, com quem eu tenho tido de um modo muito particular a discussão desse debate, né? Então, pode passar, por favor? Só para lembrar, né, que nós tivemos uma lei federal, que é a Lei 13.675, que criou o SUSP. Esse foi um debate que se teve aí, no mínimo, por 10 anos, discutindo a necessidade de alçar a segurança pública ao status de política de Estado e não de política de governo, né? E nessa lei federal, essa lei federal criou exatamente o Ministério, no contexto do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Posteriormente, nós tivemos, então, um decreto que regulamentava, no âmbito da União, o Sistema Nacional de Segurança Pública. E, por último, uma lei, né, que estabelece a nossa lei, que foi colocada à luz do que determina essas duas premissas federais, o que se estabelece a lei a lei da política estadual da segurança pública e defesa social. Então, esse sistema único, nós já colocamos, né, a lei que disciplina a organização e o funcionamento desses órgãos dentro do SUSP. A nossa finalidade aqui, pode passar, a nossa finalidade aqui é refletir sobre esse tema, então entendendo que o SUSP é a integração dos órgãos de segurança e é lógico, né, que ao longo desses 20 anos o tema segurança pública vem fazendo parte da agenda política e da agenda contemporânea. E é preciso, né, que a gente entenda que a segurança pública é uma ação integrada que ultrapassa, né, os limites territoriais de um Estado, que há de haver integração, que tem que ser tratada de forma agregada por tanto pelo âmbito federal como estadual, e nessa nova concepção eu não tenho a menor dúvida que no debate do município a questão da segurança pública vai ser um fator de relevância. Pode passar. E aí o que muda, né? As instituições de todas as esferas de governo são contempladas com apoio direto do governo federal, com compartilhamento de informações. A gente verifica que, para integrar o SUSP, há que se aderir
alguns critérios, e a gente vai ver isso mais adiante, pode passar, e entendendo aí quais são as instituições que compõem esse sistema. Pode passar. E só para a gente ter uma ideia, né, para dizer o seguinte, dentro do SUSP há uma criação de um fundo específico. E aí, falando muito aqui com o nosso querido Coronel Laviano, que vai nos dar a sua contribuição, nós não estamos falando aqui do Funespol, nós não estamos falando aqui do Fundo da Polícia Militar, ou muito menos do FISED, criado especificamente pelo governo do Estado no ano passado, aproveitando aí um segmento do FECAM e dos royalties do petróleo. Nós estamos falando aqui de um fundo de transferência direta, conta a conta. Portanto, ainda que nós não estejamos preocupados com a discussão do Plano Estadual de Segurança, nós temos sim que lembrar da necessidade de se estabelecer um fundo específico para poder receber todo reforço orçamentário, né? Então, a gente não pode perder de vista que essa é uma iniciativa do Poder Executivo. Então, ainda que o Poder Executivo não esteja preocupado com o Plano Estadual de Segurança, não porque nós temos esse plano, mas porque sim determina a lei federal, é preciso que o Poder Executivo entenda que esse ato normativo é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e que sem esse fundo específico criado por lei, não haverá possibilidade de receber o repasse do dinheiro oriundo do governo federal. Então, só para colocar, deixa eu achar aqui o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, quando a gente coloca aí o limite orçamentário, né? A gente vai ver que o limite orçamentário do Fundo Nacional de Segurança Pública são de 500 milhões. E ano passado, que foi reservado ao Rio de Janeiro, foi 12 milhões. Então, se não houver outro motivo para nós estarmos aqui na manhã de hoje, acho que esse motivo de alertar ao Poder Executivo da necessidade da criação desse fundo é fundamental para que a gente possa ter aí a utilização dos recursos do governo federal. Pode passar. E aí, só para a gente fazer uma comparação, e com certeza o Coronel Laviano pode dar a sua contribuição no que se refere à Polícia Militar também, porque foi ele, né, também o secretário da Polícia Militar, e só para a gente verificar que nós temos aí um investimento de 1 bi e ali na Polícia Civil e 5 bilhões na Polícia Militar. Pode passar aí a chegada desses investimentos pode, sem dúvida nenhuma, aumentar 20% do previsto tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, desconsiderando aí os valores destinados pelo FISED, que foi o fundo criado no governo passado. Pode passar. Então, só para terminar, né, dizer que, nesse sentido, para que se tenha o repasse das dotações do Fundo Nacional de Segurança Pública, obrigatoriamente nós vamos ter que ter um Conselho Estadual, obrigatoriamente a gente vai ter que criar um Fundo Estadual de Segurança Pública, um Plano Estadual de Segurança Pública, né? E a atualização dos dados do Cinesp e também, né, o percentual máximo de profissionais da área da segurança que atuem fora das corporações da segurança e também critérios que tem que apresentar, critérios de formação, de promoção e progressão funcional. Então, dito isso, né, eu quero consultar aqui ao coronel, eu vou pedir licença e para sugerir que o coronel Laviano faça a sua exposição logo a seguir, mas eu vou atender um pedido aqui da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública veio trazer a sua contribuição e, em seguida, será responsável por apresentar um trabalho no Poder Judiciário. Então, vou permitir a inverter, se o senhor me autoriza, ouvir a Defensoria Pública, o Coronel Laviano e, em seguida, aqueles que se fazem presentes. Eu queria pedir aqui às assessorias que verificassem com a representação dos servidores quais aqueles que ordem desejam encaminhar, e aqui também, pedindo no mesmo sentido, aqui dos órgãos do Poder Executivo. O nosso defensor público. Bom dia.
deputada Marta Rocha, bom dia a todos os presentes, Coronel Flaviano. Eu já peço de antemão desculpas, porque a gente tem o advogado é refém dos prazos, e hoje a gente tem um prazo importante, então por isso que eu pedi para inverter a ordem, e logo depois a gente tem que se deslocar para cumprir esse prazo processual. Nossa intervenção vai ser pontual e vai ser exatamente na linha do que foi exposto pela deputada Marta Rocha. O projeto de lei 3969 de 2018 tem por objetivo estabelecer a política estadual de segurança pública e defesa social do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que, desde 11 de julho de 2018, por força do disposto no artigo 3º da Lei Federal 13.675, o Estado do Rio de Janeiro está em mora. Preceitua tal dispositivo, e aí o artigo 3º fala que compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da Política Nacional, especialmente para análise e enfrentamentos dos riscos à harmonia da convivência social, com destaques às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais. A Lei 13.675 dispõe no seu artigo 15 da lógica da União poderá apoiar os Estados, o Distrito Federal e os municípios que não dispuserem de condições técnicas e operacionais para a implementação do SUSP, demonstrando o caráter cooperativo do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, também por meio da transferência de recursos, como anuncia o artigo 17 do aludido bloco normativo. Regulamento disciplinará os critérios de aplicação do recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Penitenciário Nacional, respeitando a atribuição constitucional dos órgãos que integram o SUSP, os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes federados, bem como o estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados. Após a edição da Lei Federal 13.675 de 2018, adveio a Lei Federal 13.756, de 12 de dezembro de 2018, normativa que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, bem como da destinação do produto da arrecadação das loterias. O montante de recursos a serem aplicados na segurança pública decorrentes dessas fontes é bilionário, como apresentado pela deputada Marta Rocha. Ao tratar da transferência dos recursos da União para os Estados e Distrito Federal, a Lei Federal 13.675 de 2018 estabelece em seu artigo 8º que o caput diz o seguinte: o repasse dos recursos de que trata o inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei ficará condicionado, ou seja, a lei estabelece condicionantes. No inciso 2, diz especificamente a existência de um plano de segurança e de aplicação dos recursos no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social. Por óbvio, como a gente falou no início, o Estado do Rio de Janeiro está em mora. Tem-se, então, que a inexistência de norma estadual, criando o Plano Estadual de Segurança Pública, tendo como parâmetro a normativa federal, inviabilizará o recebimento de recursos federais por parte do Estado. Não só o plano, como também a criação do fundo estadual nessa mesma lógica. Tal argumento, por si só, reiterando o que disse a deputada, demonstra a pertinência do projeto de lei hoje em debate. Analisando o teor do projeto, o mesmo reproduz fundamentalmente o texto do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, podendo, a nosso sentir, ampliar a decantada lógica da segurança pública vinculada unicamente às atividades das forças de segurança, para abarcar a construção de políticas públicas efetivas que diminuam a desigualdade social, chaga da nossa sociedade que retroalimenta a violência urbana. Nesse sentido, é importante trazer à lume a vigente Lei Federal 11.350 de 2007, a qual, ao tratar do mesmo tema, segurança pública, analisa o problema sobre o enfoque da cidadania. É a lei do PRONASSE, que é uma lei vigente e uma lei absolutamente ignorada pelos gestores atuais. Parece que ela perdeu totalmente a eficácia dela. E, nesse sentido, as contribuições fundamentais para o projeto de lei estadual, elas decorrem da conclusão de que somente haverá redução dos índices de criminalidade
com o fortalecimento de redes sociais e comunitárias, dos conselhos tutelares, com a participação da construção de um modelo que escute jovens e adolescentes, que escute egressos do sistema prisional, escute as famílias expostas à violência urbana e as mulheres em situação de violência, com uma remodelação efetiva do parque prisional. Não podemos esquecer que a América Latina, segundo a ONU, é o subcontinente mais violento do mundo e que a nossa criminalidade organizada no Brasil tem sua gênese nos cárceres. Diferentemente do México, diferentemente da Colômbia, o Brasil tem a gênese das suas organizações criminosas no cárcere. Isso tem que ficar muito claro para que se tenha a importância de gerir, de um modelo correto de gestão do cárcere, para que a gente não retroalimente essa violência. Necessário também criar instrumentos para superar a ocorrência de territórios vulneráveis em nosso Estado, utilizando soluções de urbanização, recuperação de espaços públicos, aliado ao reconhecimento a todo o fluminense do direito à moradia. Importante também abarcar nessa discussão os municípios, especialmente na política de egressos. Os municípios, eles podem contribuir muito na política de egressos, especialmente pelo projeto traçado pelo Conselho Nacional de Justiça, o projeto Justiça Presente, com a criação de escritórios sociais, que são aparelhos públicos que amparam a família daquela pessoa presa, possibilitando e criando um projeto de reinserção desse cidadão na sociedade. Se a família não estiver amparada, e a família também é presa, quem conhece segurança pública sabe disso, né, que a família também suporta os ônus da prisão. Se não tiver um esteio ali, dificilmente vai se conseguir superar a chaga da violência e da reiteração criminosa. Deputada, a Defensoria queria agradecer a oportunidade, e são essas nossas breves considerações. Em um momento oportuno, a gente tentará trará novas contribuições para o debate. Parabéns por essa audiência. Obrigado. Eu queria lhe pedir uma gentileza. Ao final dessa audiência, nós vamos preparar um relatório que acompanhará a discussão do projeto em plenário. E também, né, será encaminhado também para os órgãos respectivos. Então, eu queria lhe pedir que o seu texto e as outras observações, que a gente poderia, se for possível, estabelecer um prazo de 15 dias, né? E as outras observações que possam ser importantes, que sejam encaminhadas ao nosso gabinete, para que nós possamos, ao final, produzir um relatório conclusivo dessa audiência. Tá? Muito obrigada. Nossos cumprimentos ao doutor Rogério, defensor público geral. Obrigada. Quero, então, passar a palavra ao coronel Laviano, Luiz Cláudio Laviano, nesse ato, representando o Ministério da Justiça e também coordenador-geral da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Bom dia, senhoras e senhores. Eu estou aqui representando a Secretaria Nacional de Segurança Pública por uma determinação do excelentíssimo senhor general Teófilo, e viemos trazer a nossa contribuição, né, para esse debate. Lembrando às senhoras e senhores, atualmente a Senasp ela é composta por 5 diretorias e, especificamente, com relação à questão que julgo, né, ser importante, até porque é uma questão que vai tratar de repasse do fundo, como a senhora deputada colocou. Existe dentro da diretoria de administração uma coordenadoria específica, que é a coordenadoria de repasse do fundo a fundo, e existe também na diretoria de políticas de segurança pública um grupo de trabalho específico para o SUSP. A Senasp ela tem atuado também como uma consultoria. Então, tivemos 2 casos específicos, que foi o estado do Maranhão, o estado da Bahia, e teve também o estado do Ceará, que fizeram uma consultoria à Senasp, enviaram os seus projetos de lei para uma análise, para verificar se estavam
adequados, né, a essa questão, principalmente do repasse do SUSP, do repasse do fundo a fundo. E, para as senhoras e os senhores terem uma ideia, se ficasse valendo hoje, ou se fosse colocar em vigência hoje o repasse do SUSP, somente 2 estados da federação estão aptos a receber esse repasse, que é o estado do Amapá e o Distrito Federal. Porque nós temos estados que eles estão aptos com o Conselho, mas não estão aptos com o fundo. Nós temos estados que estão aptos com o fundo, mas não estão aptos com o Conselho, e tem estado que se reservou o direito de não informar essas condições. Fato que, dia 29 de novembro, é o prazo estabelecido para fazer o repasse orçamentário do fundo. A diretoria de administração, ela vai realizar agora, no dia 22 de agosto, o seu segundo workshop sobre o repasse fundo a fundo. Já foi realizado o primeiro workshop, que foi no mês de maio, e agora vai ser realizado o segundo workshop, com o objetivo de informar, colocar à disposição a todos os entes, esclarecer todas as dúvidas a respeito de como se dará. Já vai iniciar o processo de abertura de contas no Banco do Brasil, então a Senasp já vai fazer a abertura de contas, e a diretoria de administração da Senasp que é a responsável por fazer a tramitação do repasse do fundo a fundo. Então, lembro também, acho que é importante nós lembrarmos que a edição da lei, no ano passado, ela foi num ano de muitas mudanças, né? Nós tivemos um ano de eleições e todo esse processo, ele foi muito, muito rápido, muito corrido, e talvez tenha passado desapercebido por algumas autoridades, e depois nós tivemos mudanças, né? Mudanças de gestores, e isso talvez tenha acarretado um pouco dessas inércias que estão ocorrendo. Como eu já falei para as senhoras e os senhores, não é só o estado do Rio de Janeiro, tem outros estados da federação que estão nessa situação. A Controladoria Geral da União, ela estabeleceu agora um trabalho de consultoria, e a própria lei que estabelece a Política Nacional de Segurança Pública, ela está sendo auditada pela Controladoria Geral da União, mas não num sentido de consultoria, de forma a propor alguns ajustes para que nós não tenhamos uma lei que acabe, que não gere os benefícios esperados, como acontece em outras leis que estabeleceram, né, a criação de alguns fundos, e que no decorrer dos anos as metas não foram alcançadas. Então, o objetivo da Controladoria Geral da União é justamente fazer esse trabalho de consultoria que está em curso, justamente para que se elenque metas alcançáveis, né, para que essa política pública ela realmente se torne eficiente e eficaz. Então, a minha contribuição, a Senasp, ela está à disposição, deputada, se porventura houver a necessidade, a senhora achar conveniente, pode submeter às diretorias da Senasp, elas terão um imenso prazer em fazer essa análise e informar, né, o que é necessário, ou se está de acordo, como foi feito com o estado do Ceará, o estado do Maranhão, o estado da Bahia. Foi analisado, passou pela análise da diretoria do grupo da Coordenadoria Geral de Transferência Fundo a Fundo. Ela dá uma visão bem técnica, específica, né, do que precisa fazer para ocorrer. Passou também
pelo grupo de trabalho do SUSP e depois passa pela coordenação de legislação, que é mais um título mesmo de orientação e de colaboração. O objetivo é fazer a colaboração. Coronel, eu queria aproveitar a sua fala e fazer algumas indagações. A primeira, no sentido assim, há algum estudo da Senasp no sentido de instar esses estados que ainda não apresentaram seus planos, num sentido de um alerta? Olha, em novembro tem a primeira, digamos assim, a primeira remessa de recursos. Então, até que dia que a gente pode ter? Porque se a gente está praticamente no final de agosto, e se há uma necessidade de uma tramitação legislativa, né, essa questão tem que ser emergencial. Isso. Porque, então, assim, nesse sentido, se a Senasp mantém, que penso eu, mantém uma interlocução permanente com os estados, né? E dentro da Senasp deve estar ainda o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, embora a situação do Rio de Janeiro seja de secretário de Estado, mas também atua como na direção da instituição. Mas, então, esse seria o nossa primeira pergunta. E uma outra pergunta é a respeito da interlocução, da interface da base de dados, né? Se está havendo algum obstáculo, né? Porque eu fico imaginando, nessa realidade continental do Brasil, né, as diferenças são muito grandes e há uma presunção ali de uma integração de base de dados, né? Então, eu queria entender um pouco mais se essa questão também da base de dados está sendo algum obstáculo e se é possível, por exemplo, ter o fundo e não está cumprindo todas as prerrogativas, cumprir parte delas e assinar um termo de ajuste de conduta, ou se a gente tem que obrigatoriamente concluir todas as etapas previstas na legislação. Isso. Bom, o artigo 8º, né, o artigo 8º da Lei 13.000, ele estabelece a instituição, né, são os condicionantes para habilitação, que é a instituição e funcionamento do Conselho, do Fundo e ainda a existência do plano de aplicação de recursos e depois nós temos a integração do sistema e também a atualização dos dados. Então, isso vai ser um fluxo constante, né? Mas, para haver o repasse, existe a necessidade de, no mínimo, a questão do Conselho e do Fundo ser institucionalizado. Isso é... Então, vencido o período de novembro, o próximo repasse só será em novembro do ano que vem? Do ano que vem, sim, senhora. Perfeito. Então, sim, senhora, minimamente, é preciso que se tenha o fundo o Conselho, e é preciso que se tenha o Conselho. Né? A base de dados, que, assim, pelo que o diretor, o Wellington, que é o diretor de informação, tecnologia da informação da Senasp, nos repassou, o Estado do Rio de Janeiro ele vem mantendo informado, né, vem repassando. Houve um período só de interrupção na transmissão das informações por ocasião da Copa América, mas já foi restabelecido. Então, o diretor Wellington ele tem contato permanente com a Secretaria de Estado da Polícia Civil, justamente para manter, até porque é o interesse do governo federal em ter esses dados atualizados, que é o Cinesp. Né? Perfeito. A última pergunta, e aí, obviamente, todos que estão aqui podem também, nas suas falas, fazer suas indagações. O Estado do Rio de Janeiro tem um conselho, né? Foi criado um conselho que, inclusive, é presidido por um juiz de direito, um desembargador. Esse conselho já instituído, ele pode ser entendido como conselho ou há que se ter a necessidade de um conselho específico para fazer essa gestão? Acredito que eu solicitaria que esse encaminhamento fosse para que as diretorias elas fizessem essa análise, porque pode ser que dentro da instituição desse conselho algo
possa estar em desacordo, né, em desalinho com o estabelecido pela lei. E, ao mesmo tempo, pode haver uma adequação nas atribuições Sim, senhora. desse conselho, Exatamente. simples, um ato simples que Isso. faça a adequação das atribuições desse Exatamente. conselho para atender. Sim, senhora. A mesma situação do fundo. Pode ser que, como o Estado do Rio de Janeiro já tem um fundo estadual... Não, esse eu tenho certeza. Esse eu tenho exatamente. certeza que não é possível. Esse eu tenho certeza porque foi objeto de debate aqui, com uma contribuição Sim, muito importante do Ministério Público nessa questão. E, realmente, esse do fundo não tem como, transferência eletrônica, é fundo a fundo, que vai haver a necessidade. Muito obrigada, Sim, Coronel Laviano. E aí, então, eu quero passar a palavra à doutora Somaine Lisboa, que representa aqui também o Ministério Público. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa para a gente começar a discutir algo que é tão fundamental e precisa que todos nos reunamos para conseguir fazer. O Estado do Rio de Janeiro passou há pouco tempo por uma intervenção federal exatamente pela situação em que se encontrava e se encontra ainda a segurança pública do nosso Estado. Então, não é uma questão de só menos importância, muito pelo contrário, permeia toda a nossa atividade, permeia qualquer coisa que se vá fazer nesse Estado. Atrapalha o turismo, atrapalha o crescimento, atrapalha a vida das pessoas, a saúde, a educação. Então, a gente precisa se juntar para resolver isso primeiro. E o que a gente percebeu de lá para cá, eu acho que o Estado começou a trabalhar melhor isso depois dessa situação tão tensa que foi sofrer uma intervenção, a primeira, depois da Constituição Federal, é que as instituições precisam se reunir. Todas as instituições temos dificuldade, as polícias têm dificuldade, não tem pessoal suficiente, nenhuma instituição tem pessoal suficiente nem dinheiro sobrando. Aliás, uma vez eu assisti uma palestra que estava sendo passada por um policial do FBI, e ele falou que o FBI tinha muita dificuldade de dinheiro. Bom, se eles têm, nós, então, temos uma dificuldade suprema. E a forma da gente resolver isso é se reunindo, evitando o retrabalho. E, nesse contexto, essa verba federal, ela é fundamental para o nosso Estado. E esses prazos, eles estão muito curtos. Então, acho fundamental para nós, é uma dádiva que o Coronel Laviano esteja lá agora, porque a gente sabe que tem um bom contato para conseguir organizar isso e ver que o Estado do Rio de Janeiro consiga se enquadrar nos requisitos legais para poder fazer frente ao recebimento desse repasse. Então, nesse sentido, eu agradeço profundamente a sua iniciativa de poder colocar isso para passar para o Executivo, que talvez não esteja vendo a premência da situação. E nós nos colocamos à disposição. Eu vou deixar a parte técnica um pouco mais para a Andréia Min, minha colega que trabalha diretamente ligada com isso. Mas eu queria dizer que o Ministério Público inteiro entende a importância disso e se coloca, se ombreia junto com as demais instituições para que a gente resolva essa situação emergencial do nosso Estado. Obrigada. Obrigada, doutora Andréia. Bom dia a todos, a todas. Conheço vários rostos aqui. É um prazer poder discutir, trocar ideias e tentar colaborar dentro do possível em relação a estabelecer uma política estadual e, mais ainda, fazer parte e integrar o SUSP. A importância do SUSP é mais ampla do que simplesmente buscar recursos para o Estado. Isso, sem sombra de dúvidas, é importante. Mas o SUSP, ele, ao contrário do SUS, ao contrário do SUAS, que encontram sua base na Constituição, o SUSP, ele nasce exatamente porque a Constituição não trouxe um sistema para a segurança pública. Então, não atuamos em rede, nós atuamos isoladamente. Quando pensamos em segurança pública na Constituição, e vamos buscar isso na Constituição, encontramos o artigo 144, cuja relevância é ímpar, mas simplesmente ele trata dos órgãos separadamente e não buscou a forma de integrá-los. O que fez o SUSP, por se perceber isso, a Senasp, ao seu tempo, começa a discutir a possibilidade, através de uma lei infraconstitucional, se criar um sistema, já que a Constituição, acho que não houve o momento político não deve ter sido adequado, penso eu, não estava ainda amadurecido, penso eu, se pensar num sistema integrado, e se pensou em criar uma política nacional, um sistema que unisse os vários estados. Por que
todos nós aqui sabemos que quando a gente começa uma ação em certo bairro, automaticamente essa ação vai impactar o bairro vizinho. Se eu tenho uma ação no Rio de Janeiro e essa ação não é acompanhada, por exemplo, por São Paulo ou Minas Gerais, automaticamente você vai estar enxugando gelo. Por quê? Porque você precisa dialogar. Então, é essa a ideia de atuar em rede, atuar como sistema. O que a doutora Somani, eu ia falar Somani porque é minha amiga, até de concurso, amiga pessoal. A doutora Somani até colocou aqui que é o retrabalho constante. Os nossos dados, nós o temos e a gente tem que oficiar a um outro estado, para o outro estado nos dar um dado, que se a gente tiver uma base de dados segura, logada, enfim, isso vai economizar muito tempo para todas as instituições. O SUSP vai além. Claro que ele demorou muito a deixar de ser simplesmente um projeto de lei virar lei, porque dependia também de momento político. Não era só discussão, era um momento político. E aí o ministro Raul Jungmann falou uma coisa há pouco tempo no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi perfeito. Por que a lei passou rapidamente no ano passado? Porque era um momento de crise. E não era uma crise da segurança, era uma crise política em Brasília. O que significava dizer que não dava para fazer a reforma da Previdência, não dava para fazer nada, e vamos fazer o quê? Vamos criar um Ministério da Segurança Pública, porque era uma questão que precisava já ter sido criada há um tempo. Então, a crise acabou fomentando. Do limão, uma limonada. O fato é que aquela lei que era necessária finalmente saiu. E a gente precisava ter o decreto, que também saiu, e precisava ter recursos, porque não adianta eu ter plano, não adianta eu ter sistema, se não tem dinheiro para bancar isso. E o que foi feito? Precisamos arrumar uma forma de financiar. O recurso do fundo não é um recurso que vai sustentar toda a segurança pública de todos os estados, é óbvio. Cada estado tem a sua fonte de custeio, tem as suas obrigações, mas é um recurso que, principalmente para o vetor integração e mais para o vetor capacitação dos agentes e ainda com o objetivo até de melhorar a qualidade de vida dos agentes da segurança pública, ele é crucial, extremamente importante. Talvez nem todos aqui tenham tido a oportunidade de ler a lei do SUSP, mas ela trata de coisas não só como integração de dados, que é uma necessidade premente, isso é óbvio, mas trata também de questões como melhora na vida do profissional de segurança pública. Há previsão, inclusive, na lei do fundo, de recursos para financiamento imobiliário para servidores da área de segurança pública. Porque nós sabemos que um dos grandes problemas para o policial militar, muitas vezes, é que o que ele ganha não permite morar em áreas que sejam um pouco mais seguras e que não estejam ainda conflagradas com algumas facções criminosas ou mesmo hoje com a própria milícia. Enfim, então, isso está ali na lei do SUSP. A gente precisa colocar isso no papel aqui. Acho que a gente tem uma planilha a seguir, uma planilha de emergência. Ou seja, o coronel Laviano foi muito claro aqui para nós, né? A planilha de emergência nós precisamos ter a lei criando fundo. Esta lei me parece uma lei muito simples, porque nós já temos um espelho nacional, então é só espelhar na legislação estadual essa lei nacional com pequenas peculiaridades de acordo com a nossa administração aqui, ponto. Se não temos Secretaria de Segurança, mas temos 2 secretarias, adaptamos e colocamos para as 2 secretarias. Se precisarmos ter um órgão que centralize, pode-se escolher dentro da administração, vai ser a Casa Civil, não vai ser o próprio governo, enfim. Isso é uma questão que o Poder Executivo, juntamente com o Poder Legislativo, podem sentar e facilmente resolver, na minha modesta opinião. Então, isso eu acho que é mais rápido. E concordo plenamente com a deputada, no sentido de que não dá para a gente misturar o FISED com o fundo do SUSP, porque o FISED é muito amplo e ele tem um objeto muito mais distinto, muito mais diverso até do que o que nós temos no SUSP. Só para se ter uma ideia, se pensarmos até no Conselho de Segurança do FISED, pensarmos no Conselho do SUSP, a gente já vê diferenças no artigo 20 do parágrafo 4º da Lei Federal.
porque a gente precisa que o Conselho trate das condições de trabalho, valorização e respeito pela integridade física e moral de seus integrantes. Isso até pode ser tratado lá no FISED também, mas não é o objetivo primeiro. Lá o objetivo primeiro é outro. O atingimento das metas previstas nesta lei. Ainda não temos os indicadores do plano estadual, não temos os indicadores do plano nacional. Como é que a gente vai discutir isso lá no FISED, que é tão amplo? O resultado célere na apuração das denúncias em tramitação nas respectivas corregedorias. Isso não é tratado no Conselho do FISED, mas de forma nenhuma, porque eu participei durante a gestão do general Richard Nunes. Isso não era uma questão a ser tratada. Na verdade, eram as propostas que cada polícia apresentava, explicando por que apresentava cada proposta, mas isso não é tratado. Grau de confiabilidade e aceitabilidade do órgão pela população por ele atendida. Tem que ter um critério também. E a população precisa, portanto, ter voz. O Emanuel bem colocou isso, né? Porque se ela não tiver também um elemento de controle social, uma accountability, a coisa não funciona. Porque isso é uma coisa que eu trago da infância e da juventude, que eu fui promotora de infância há muitos anos. Os conselhos de políticas públicas, eles sempre precisam ser paritários, meio a meio. Porque o Estado não é inimigo da população e a população não é inimiga do Estado. Precisa-se fazer uma coisa que, às vezes, pode ser difícil no momento atual, dialogar. E, às vezes, abrir mão de uma coisa que, para mim, é importante, mas não é essencial naquele momento. E, para o Estado, pode ser também abrir mão de uma coisa que é importante, mas também eu tenho que contabilizar. Ou seja, a ideia é essa. Então, nós temos que criar o fundo que me parece mais rápido. Tem que ser fundo a fundo, similar ao que a gente tem no Fundeb. No Fundeb é fundo a fundo. E quando governos já quiseram colocar dentro do Caixa Único, o Ministério Público automaticamente já fez uma recomendação e disse: o senhor vai ser preso. Automaticamente a pessoa tira dali e bota numa conta separada, porque senão não tem como a controladoria fazer o controle dos gastos. E ainda assim sabemos que tem fraudes. Estou falando do Brasil inteiro, não estou falando do Rio de Janeiro. Entendam. Então, precisa ser fundo a fundo. Toda transação é uma transação eletrônica, ninguém assina nada. Então, isso facilita para que o Tribunal de Contas faça o acompanhamento daquelas ações e os órgãos de controle também o façam. Inclusive, os órgãos de segurança o façam. O Conselho, me parece também, deputada, que precisa ser um conselho mais específico. Por quê? Porque esse conselho ele precisa tratar da destinação das verbas que vem por uma política nacional. Então, o Conselho ele vai ter que trabalhar com os eixos nacionais mais aplicados no Estado. Então, não adianta um eixo nacional me falar que a política de vulnerabilidade das mulheres é uma política nacional e o Rio de Janeiro falar: não quero trabalhar com isso. Não é o caso, é só um exemplo. Não quero trabalhar com isso, mas a verba é também para trabalhar esse eixo. E aí a gente não vai conseguir, a gente vai ter um desencontro aí, uma colidência, e a gente não vai conseguir receber esses recursos. Porque a ideia de política nacional é essa. Como é que a União vai obrigar o Estado, ou vai convencer o Estado a participar de uma política nacional? Com dinheiro. Com dinheiro. Sem dinheiro, o mundo não se move. Então, você quer receber recursos? O recurso está aqui. Mas você tem eixos nacionais que a gente precisa enfrentar. Um currículo nacional, um acompanhamento e uma política para os agentes de segurança, a integração dos dados, a política dos vulneráveis. Então, me parece que o premente é a criação do fundo e a criação de um conselho só para esse fundo. Porque também fica mais célere esse projeto de lei. Exatamente porque ele é muito mais restrito do que o conselho do FISED. E vai acabar misturando numa reunião funções e assuntos completamente distintos. Então, na minha opinião, deveria ser separado, tá? Eu vou acompanhando todo esse andar da carruagem, esse procedimento aqui, porque eu recebi o auxílio do promotor da tutela da cidadania e agora o GAESP vai fazer esse acompanhamento e promover aquilo que for necessário. Muitas vezes o Ministério Público impulsiona para, então, os trabalhos começarem. E, num segundo momento, pensemos num plano.
Porque o plano, nós temos ainda 2 anos para elaborar esse plano. Já temos 1 ano de atraso, porque esse ano o plano não saiu, né? Então, mas ainda assim, em 2 anos, eu acredito que em mais 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, é possível a gente elaborar um bom plano. Na última reunião da Firjan, só para eu terminar, quando eu e a deputada Marta Rocha falamos da necessidade do plano, fomos indagar sobre plano, mas plano, dinheiro, não sei o quê. A questão do plano não é dinheiro. A questão do plano é exatamente para se gastar menos dinheiro à toa. É como se fosse construir uma casa. Vou construir uma casa, vou fazer uma obra. Começa por onde? Vou comprar cimento. Comprou 30 sacos de cimento. Mas você vai usar os 30 sacos? Não usei os 30. Não consigo trocar sobre o cimento, gastou dinheiro à toa. O plano é, vou fazer uma casa. Vamos começar com o projeto. Então, vamos só para o projeto. Isso elimina gastos. Isso dá uma direção. E mais, isso despersonaliza. Porque esse plano é para durar 10 anos. Eu não estarei aqui em 10 anos. O governante de hoje não estará aqui em 10 anos. Mas aí deixa de ser política de governo e passa a ser política de Estado. E isso a gente precisa amadurecer como democracia. Nós temos ações de governo, mas a gente precisa ter políticas de Estado, porque senão gastamos dinheiro, recursos à toa. Então, o plano, eu sou extrema defensora de plano. E as ações vão ser delineadas à frente. O plano me dá eixos. E aí todo mundo, não bate cabeça, trabalha junto. Se um eixo é integração, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria e todas as organizações do Estado, todo mundo vai ter que se integrar, vai ter que ter uma plataforma de dados. Então, eu não vou ter que buscar um, o outro buscar outro. Não, todo mundo vai trabalhar junto. A gente se alinha. Então, penso que, depois que fizermos o nosso trabalho de casa, o plano vai ter que ser construído de acordo com o eixo nacional. O projeto de lei, ora, em tramitação nessa casa, objeto até dessa audiência pública, contém alguns pontos, mas ainda faltam algumas questões que podem ser, na base das discussões, acrescentadas, fazer um paralelo com o Plano Nacional. O Ministério Público se coloca sempre à disposição para todas as discussões que fizer pertinentes, a provocação que se fizer pertinente para todos os órgãos. Olha, nos provoquem sem problema, eu já adoro provocar os outros, então não há problema nenhum em relação a isso, e construir conjuntamente, porque a última coisa que o Rio de Janeiro está precisando é perder dinheiro. E perder recursos, o mar não está para peixe, não está no momento, né? Então é isso, me coloco aqui à disposição, obrigada. Obrigada, doutora Andréia. Eu queria fazer só uma reflexão muito rápida em cima da fala da doutora Andréia, para fazer aqui uma comparação com o que aconteceu aqui na gestão do governo passado. Quando nós recebemos aqui a prestação de contas e foi colocado em votação, se deu destaque pelo Ministério Público, do Tribunal de Contas, a questão do não cumprimento das rubricas orçamentárias obrigatórias da educação e da saúde, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que a finalidade desse fundo se assemelha a esse entendimento. É a gente perceber que a segurança pública, como colocou aqui a doutora Andréia, é política de Estado. Então, nós não vamos aqui deixar as nossas vaidades pessoais serem maiores do que o interesse da população. O que a população deseja é o enfrentamento da violência sob a ótica da eficiência e do respeito aos direitos humanos. É isso que a população deseja. Porque na hora que o crime acontece, a verdade é que ninguém vai perguntar se a atribuição era da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Então, se nós formos capazes de usar esse entendimento, e aí eu concordo muitíssimo com o ministro Raul Jungmann, foi a crise que fez com que essa decisão fosse tomada. Então, quando essa decisão é tomada, eu também penso que nós estamos alçando a política para o status que ela tem que ter,
que não é da política partidária do resultado eleitoral, né? Mas da política na construção das estratégias de fortalecimento da cidadania e voltadas para a população. Então, eu penso, né, que esse fundo, doutora Andréia, vai permitir também que não só as instituições diretamente envolvidas possam estabelecer, né, quais as ações que desejam compartilhar junto ao governo federal, né, e se não for no enfrentamento da violência contra a mulher, seja num outro eixo, né, mas, sobretudo, também garantir, né, um acompanhamento, eu não digo aqui nem um controle, mas um acompanhamento, que eu vejo aqui, por exemplo, né, Márcio Garcia, né, e tanto a doutora Denise, né, e tantas outras pessoas aqui que estão na polícia como eu há algum tempo, e a gente vê, né, que há uma recorrência a ideias anteriores que foram estabelecidas, chegou o novo governo, acabou com aquela estratégia. Vou dizer aqui a Delegacia de Crimes Raciais, que foi criada em 94, extinta em 95, e no ano de 2018 era a grande demanda que a sociedade do Estado do Rio de Janeiro desejava, a ponto da intervenção acolher essa decisão. Então, acho que esse plano de 10 anos, estabelecimento de critérios objetivos, eu acho que é a grande chance de nós, não só os operadores da segurança, mas da população brasileira, enfrentar de forma definitiva a questão da violência, entendendo, né, que segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos, e entendendo também que a gente também atende a questão do enfrentamento da violência, não apenas, né, com policiais ou com viaturas. Mas acho que o fantástico desse entendimento dessa lei é que alça o funcionário ao status que ele tem que ter. Porque enquanto o poder público não entender que, se eu não tenho um policial qualificado e bem remunerado, e esse policial não tem condições favoráveis de trabalho, o resultado, a resposta que ele pode dar não vai ser a que espera a sociedade. Então, reverter esse entendimento acho que seja muito interessante. Nós temos aqui também uma representação do Conselho de Segurança da FIJAM, mas eu vou me permitir deixar por último, e queria aqui iniciar ouvindo as representações dos servidores, e começando aqui pela doutora Jéssica, que nesse ato representa a Associação dos Delegados de Polícia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a deputada Marta Rocha, parabenizá-la pela iniciativa, cumprimentar todos os integrantes dessa audiência pública e dizer que há muito acúmulo, muita experiência e muito debate já nesse sentido na área de segurança pública, notadamente no que diz respeito à educação, saúde e habitação do trabalhador quando da edição do PRONASSE. A área de segurança pública foi instada a participar de diversas iniciativas com investimento de recursos para a construção da matriz curricular nacional, e a matriz curricular nacional traz um debate acumulado aí, algumas discussões, e sofreu atualização não muito distante no ano de 2012, 2013. Nós recebemos uma visita do governo federal e algumas oficinas foram realizadas para discussão sobre revisão dos nossos currículos de formação dos profissionais de segurança pública. Houve um investimento muito grande também em capacitação para consolidação e fortalecimento do eixo filosofia de polícia comunitária, como estratégia de atuação da área de segurança pública. No que diz respeito à habitação, alguns avanços aconteceram com a construção de moradia para retirar policiais com renda até determinado valor de área de risco. Eu, particularmente, participei diretamente dessa ação, entreguei várias moradias para policiais que moravam em área de risco, e isso foi interrompido por força do programa Minha Casa Minha Vida, que os recursos foram destinados a um outro programa. A gente tinha lá atrás o PAR, que era aquele programa de arrendamento da Caixa Econômica, e algumas unidades foram construídas exclusivamente, a ideia inicial era construir exclusivamente para a moradia de policiais, mas depois chegou-se à conclusão que, numa política de aproximação policial-comunidade, parte dessas moradias destinadas-se a policiais.
porque era importante que o policial convivesse harmonicamente com a sociedade para o qual ele presta o serviço de segurança pública. No que diz respeito à saúde, as discussões eram mais complexas, avançamos pouco, mas algumas iniciativas conjuntas da Polícia Civil, Militar e do Bombeiro Militar, sobretudo nas ações de prevenção, com campanhas para controle de pressão arterial e índice glicêmico, medição da saúde dos nossos profissionais, com algumas unidades de saúde itinerantes que foram entregues pelo governo federal para serem utilizadas na área de segurança pública. E aí o que me traz felicidade é reconhecer que hoje a gente tem uma lei que vai consolidar alguma coisa que fica refém da solução de continuidade, como disse a excelentíssima senhora promotora. Porque nós, profissionais de segurança, participamos dessas discussões, ajudamos a construir esse debate, nós contribuímos com as nossas sugestões, e aí, em dado momento, a gente vê que tudo aquilo que estava avançando, caminhando para se fortalecer, inclusive com a criação dos conselhos. Os conselhos aqui, eles tinham composição paritária, gestores públicos, trabalhadores de segurança e sociedade civil. Houve uma grande conferência nacional para se discutir alguns eixos, que seriam eixos nacionais para a estruturação de uma política nacional de segurança pública. E as representações, na medida dessa paridade, que era 30% gestor, 30% trabalhador de segurança, 40% sociedade civil, tiveram seus delegados eleitos em conferências estaduais para representar nacionalmente seu estado. Então, eu acho que, como proposição aqui, enquanto representante da Associação de Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, eu deixo a minha sugestão de que a gente resgate um pouco dessa memória, porque houve avanços, sim. Algumas práticas acabaram por se consolidar, sim, para que a gente não tenha mais uma lei que não se efetive, não tenha mais uma política que fique refém de soluções de continuidade, e que a gente discuta essencialmente com as bases e com os executivos estaduais a questão da execução desse recurso, porque as estratégias que eram nacionais, cujo recurso era executado pela própria Secretaria Nacional de Segurança, como o Bolsa Formação, o Pronace Habitação, elas aconteciam. Quando as estratégias dependiam de repasse do recurso para os estados, isso vinha através de convênio, e normalmente esse recurso chegava com um prazo tão curto que o estado não tinha condição de executar. Grande parte dos recursos vinham e não havia tempo hábil para o estado executar. Porque executar esse recurso depende não só de inscrição daquela ação no SICOMV, como de elaboração de projeto, termo de referência, licitação, contratação, execução e prestação de conta dentro do prazo de convênio que não se adequava à hipótese. Então, no repasse fundo a fundo, eu acho que algumas questões dessa natureza vão ser solucionadas, mas é importante que tudo isso fique muito bem consignado em lei, para que a gente também não crie um factoide de que o Estado está recebendo recurso e a culpa é do Estado que não consegue executar. Porque vivi também muitos esforços no sentido de executar esses recursos sem êxito, apesar de todo o envolvimento da área de segurança pública, por conta de burocracias envolvendo o próprio repasse. Então, eu gostaria de deixar minha contribuição dizendo que eu sou entusiasta ainda, mais ainda agora da lei, e da importância desse debate promovido pela deputada Marta Rocha, que não me causa estranheza nenhuma, porque é uma apaixonada pelo tema segurança pública, é uma verdadeira republicana. Então, é muito bom estar aqui participando à frente de um debate promovido por ela. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro já perdeu o time e tem que avançar nesse sentido, começando especialmente pela legislação de criação do fundo e a composição do conselho, caso o nosso conselho não atenda os requisitos. Participei também bastante da construção do FISED, posso assegurar com muita tranquilidade que ele não se propõe a essa finalidade. Ele tem, inclusive, algumas rubricas já destinadas a pagamento do regime adicional de serviço dos policiais. Ele tem, basicamente, o objetivo de desenvolver ações de investimento, que custeio fica a cargo do Tesouro, e ações muito mais pontuais e voltadas às necessidades do Rio de Janeiro do que ações de estratégia nacional para o combate à criminalidade num debate mais amplo. Essas são as considerações pela ADEPOL. Espero ter deixado aí uma contribuição para o debate. Obrigada, doutora Jéssica. Vejo aqui a presidente do Sindicato dos Delegados, doutora Isabela Conte, e queria então indagar se a senhora quer fazer a sua contribuição. Passar, por favor, o microfone. Bom dia a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, através da qual cumprimento todos os presentes. Quando recebi o convite da deputada, eu fiquei muito feliz e honrada por poder trazer a contribuição de quem trabalha, de quem sempre trabalhou e ainda trabalha na ponta, na atividade fim da Polícia Civil.
quando me deparei com o projeto de lei que visa instituir o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, fiquei muito feliz em ver algumas questões de especial importância para quem trabalha na atividade fim. Dentre elas, há algumas diretrizes trazidas no artigo 5º, que eu até destaquei aqui, que é a ação integrada dos estados e municípios com a União, a formação e a capacitação continuada dos profissionais de segurança pública e os investimentos e desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. Quando se pensa em segurança pública, numa visão muito simplista, o que se pretende é a redução dos índices de criminalidade e aumento da sensação de segurança pela população. E fazer segurança pública não existe uma fórmula mágica. É preciso se atentar a cada elo de uma corrente. Eu destaco aqui alguns. No meu modo de ver, o primeiro elo, e talvez o mais importante dessa corrente, é a Academia de Polícia, que é a porta de entrada dos profissionais de segurança pública. É essencial, é crucial que o profissional de segurança pública seja muito bem treinado e capacitado, para que ele possa desenvolver as suas atividades de uma forma exitosa. O profissional de segurança pública ele tem que ter uma formação muito boa, e não só a formação inicial, mas também a manutenção através de cursos, né, cursos de extensão, cursos de capacitação, para que esse profissional continue sempre evoluindo e adquirindo novos conhecimentos para que ele possa desenvolver essa atividade da melhor maneira possível. Um profissional bem treinado, um profissional capacitado, vai ser o profissional que vai fazer uma grande investigação, por exemplo, sobre milícia, vai ser o profissional que vai conseguir combater com eficiência e eficácia a corrupção e trazer ativos para o Estado do Rio de Janeiro, vai ser o profissional que vai conseguir prestar um atendimento de excelência à população mais vulnerável nas delegacias, como, por exemplo, no caso de violência doméstica, e vai ser o profissional que será um grande gestor futuramente da Polícia Civil e vai poder criar projetos para a instituição. Um segundo elo que eu destaco aqui também é a valorização do policial. A par da capacitação inicial, esse policial ele precisa ser constantemente valorizado. E quando eu falo em valorização, eu não digo apenas valorização salarial. Eu digo também valorização das condições de trabalho, da saúde do trabalhador e das condições materiais também de trabalho. O policial precisa de salário, mas ele precisa também de recurso para trabalhar. Ele precisa de armamento e viatura, mas ele também precisa de computadores e de um software avançado para que ele possa dar continuidade às suas investigações. Ele precisa também de limpeza nas delegacias. Eu digo isso, limpeza nas delegacias. E um policial treinado, capacitado e valorizado, sem a menor dúvida, ele vai poder prestar um serviço melhor à sociedade. E o terceiro e último elo que eu destaco aqui é a constante avaliação dos resultados produzidos. Olhando o projeto, eu fiquei muito feliz com o artigo 22, que traz critérios diferenciados de avaliação de produtividade dos diferentes integrantes da segurança pública. Cada um será avaliado pela atividade que presta. Por exemplo, a Polícia Civil passa a ser avaliada pela quantidade de crimes que elucida, pela quantidade de indiciamentos, e essa mudança de critério de avaliação é muito positiva para a Polícia Civil especificamente. Então, um policial civil capacitado, treinado, valorizado e que seja avaliado por critérios justos e eficientes e eficazes de produtividade, sem dúvida alguma, ele vai poder produzir resultados melhores e vai poder se alcançar o que se pretende com a política estadual, que é a redução da criminalidade do Estado do Rio de Janeiro e uma satisfação da população com a segurança pública. É esse aqui, eu encerro aqui a minha fala. Muitíssimo obrigada, doutora Isabelle. Então, vamos ouvir agora doutor Márcio Garcia, e eu não posso ver Márcio Garcia e Fábio Neira juntos, e falo por você, porque os considero companheiros de instituição, sem lembrar aqui que esta casa ainda não recebeu a lei orgânica da Polícia Civil, né? No ano passado, o deputado Zaqueu Teixeira fez uma apresentação de um projeto que foi
amplamente discutido, se entendeu num acordo aqui na Casa da retirada desse projeto para que o Poder Executivo mandasse, né, o seu projeto de lei. Essa questão, ao que eu pude perceber, foi discutida na Polícia Civil, mas é hora, já se faz hora, de se, né, e quero que vocês, que estão sempre muito próximos desse debate há muito tempo, e também com a doutora Denise, o doutor Alexandre, nós não podemos esquecer aqui a questão da lei orgânica da Polícia Civil. Essa é uma dívida que o Poder Executivo tem com a classe policial e foi base de um acordo aqui para a retirada de um projeto anterior para que a gente pudesse, né, trazer um novo projeto de lei sob o entendimento que alcançaria a vontade dos servidores. Bom, feita essa consideração, é sempre muito bom de ouvir. Márcio Garcia, por favor. Bom dia a todos. Desde já, parabenizando a deputada Marta Rocha, tanto pela propositura do projeto de lei, como também pela convocação da audiência pública, muito pertinente para a área de segurança pública. O que me chamou a atenção aqui, deputada, deixando um pouquinho as questões técnicas, que, aliás, foram muito bem abordadas pela doutora Andréia Min, nossa parceira de sempre também, está sempre nos ajudando, mas vou tentar fazer uma abordagem mais política desse projeto de lei. Percebo na ementa, que ele estabelece a política estadual de segurança pública e defesa social. Acredito que nós policiais, né, e falo aqui como representante legítimo de toda a categoria policial civil, somos, de fato, né, os primeiros garantidores dos direitos individuais do cidadão. E, como tal, nós devemos conciliar esses termos de forma muito apropriada. Percebemos que, ao longo do tempo, né, essa questão da segurança pública, ela foi muito focada como somente polícia. Somente polícia, e foi se deixando de lado os demais temas que são afetos à polícia e à segurança pública. Não se resolve a segurança pública só com polícia. Nós tivemos aí, e devemos aprender com os erros do passado, né, a política das UPPs, que foi uma boa ideia, sem dúvida nenhuma, mas que focou somente na polícia. Então, por isso, né, se deixou toda a defesa social que está se tentando implementar através desse projeto de lei, né, a questão de saúde, educação, saneamento, tudo que deveria vir carreado junto com a polícia e que não veio. Então, que aprendamos, né, daqui para frente, que ambos os termos, segurança pública e defesa social, tem que ser colocados de forma harmônica, devem ser humanizados. A polícia, ela deve ser humanizada. Não deixando de lado, obviamente, o seu braço forte, mas sempre deixamos ao longo do tempo, deixando claro que a política de segurança pública, ela não deve ser baseada somente no confronto. Talvez por isso a gente se encontre no estado em que a gente se encontra. Ao longo dos anos foi se deixando tanto a defesa social quanto a polícia judiciária de lado. E aqui, obviamente, tem que, representando não somente a categoria, como também a minha instituição, deixar marcado que nós fomos deixados de lado. Isso, política de muitas décadas, né? Se a gente pegar um histórico, inclusive, de efetivo, nós vemos, comparando com a nossa co-irmã Polícia Militar, nós vemos que passamos de menos de 20 mil para mais de 40 mil servidores na Polícia Militar, enquanto na Polícia Civil, né, nesse mesmo período, nós tivemos aí de 14 para 9 mil. Então, que política de segurança nós queremos que só foca no confronto? Será que isso está dando certo? Só aumentando o efetivo da Polícia Militar, que faz um trabalho extraordinário, Coronel Laviano. A gente tem que honrar a nossa Polícia Militar, da qual eu sou professor também lá no Cefap, e formamos os nossos policiais militares, são bravos homens, mas a questão é de política de Estado. A gente tem que equilibrar essa política, né? Ela está muito centrada no confronto. Bom, passando aqui para nosso projeto de lei. Por óbvio, né, a doutora Amin já esclareceu a questão técnica, é premente, é urgente que a gente implemente esse projeto de lei, até porque tem valores envolvidos. A gente está num estado que se encontra em calamidade financeira, sob o regime de recuperação fiscal. Se nós temos um fundo previsto em lei, né, com recursos escassos, eu acho que já está até demorando muito essa discussão, né? Eu acredito que a Senasp também tem interesse para que isso também se desenvolva em todos os estados,
sobretudo no Rio de Janeiro. Me chamou a atenção também, deputada, aqui no projeto de lei, a composição do conselho, porque lembro que essas composições de conselhos afetos à segurança pública, recentemente nós tínhamos o CONSPERJ, que era um Conselho de Segurança Pública vinculado à Secretaria de Segurança. Eu defendo o fim da Secretaria de Segurança. Acredito que foi um bom caminho tomado pelo governador. Hoje nós temos as duas secretarias, né? Acho que foi uma boa política pública implementada para a área de segurança. Mas não acredito que tenha sido tão bom a questão da extinção do Conselho da forma em que ele se encontrava. Porque existia, a doutora Andréa é testemunha, porque participava efetivamente, não é, doutora, com a gente, com as discussões, havia composição de membros da sociedade civil e também das entidades de segurança pública que poderiam contribuíam de fato, ainda que fosse um órgão consultivo, mas que davam boas ideias e a gente conseguia dialogar. Vejo que na composição aqui do projeto de lei que a senhora propôs, existe aqui uma composição que resgata, né, essa legitimidade das instituições, tanto da sociedade civil quanto das entidades representativas dos trabalhadores de segurança pública. E, portanto, em relação a isso, acho que é o melhor caminho, né, a doutora Jéssica também já comentou, né, tem que ter uma composição paritária para que a gente possa discutir e transmitir. E, nesse ponto, até deixo a contribuição. Eu estive com o general Teófilo em Brasília, agora essa semana, tivemos lá o congresso extraordinário da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, da qual eu também sou diretor. Ele pôde nos agraciar com a sua presença, e conversando sobre isso também, pedindo para que também as entidades representativas dos trabalhadores fossem ouvidos nos fóruns propostos pela Senasp. A doutora Marta falou no Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, que é uma entidade de natureza privada, e da mesma forma que nós somos, inclusive, previstos pela Constituição, representantes legais, os sindicatos, federações e confederações. Então, creio que tanto a FENAPEF, a Cobrapol, todas essas entidades que representam os trabalhadores da segurança pública devem ser ouvidos efetivamente nas políticas públicas, não somente do Estado, quanto nacionais. Então, reforço para o senhor levar para o general Teófilo, já falamos diretamente, mas é algo que a gente deve reforçar. Por fim, deputado, para não me alongar, espero que essa casa tenha um amadurecimento suficiente para poder dar encaminhamento a esse projeto de lei que foi proposto pela senhora, né? Então, tem essa questão partidária, a gente sabe, momentaneamente a senhora eventualmente não está alinhada com o governo, mas essa política aqui, ela é mais do que política, né, partidária, política partidária, é uma política de Estado, uma política, né, que deve ser política de governo, mas política de Estado, acima de tudo, né? Estive conversando com a senhora anteriormente, me parece que já foi analisada a constitucionalidade dessa lei, né, pela comissão que é presidida pelo deputado Márcio Pacheco, que é líder do governo na casa. Então, espero, né, e vou lutar para que esse projeto ele tenha bom encaminhamento e bom entendimento do governo, independente da questão político-partidária e ideológica. Então, as considerações que eu pude dar foram essas. Muito obrigado, deputado. Márcia, é sempre muito bom te ouvir. Só quero te dizer o seguinte: o meu lado é do povo do Estado do Rio de Janeiro, o meu lado é da Polícia Civil. Eu faço questão de não ter nenhum cargo no governo. Portanto, eu não tenho preocupação nenhuma de ser base de governo. A minha preocupação aqui é a defesa dos interesses da população e dos trabalhadores da segurança pública. Onde houver essa luta, aliás, quero elogiar os trabalhadores da segurança pública pela organização na reforma da Previdência. Se não fosse a ação efetiva, quero estender esse elogio a todos, doutora Isabel, se não fosse a organização efetiva dos trabalhadores, né, os trabalhadores da segurança pública seriam desconsiderados, ao contrário dos militares das Forças Armadas que foram considerados. Então, só para dizer isso, eu não estou aqui nem contra, nem a favor de ninguém. Eu tenho independência, isso é muito bom. Não ter cargo no governo é muito bom, eu não preciso disso. E acho que o importante é a gente alçar, que é esse debate que a gente está tratando aqui, sabe? O importante o que é? É que tenha um fundo, que tenha um conselho, que o Estado do Rio de Janeiro possa receber os seus recursos, né? E que a questão da segurança com eficiência e respeito à dignidade humana possa ser conduzida. Obrigada pela tua sempre oportuna contribuição, doutora Denise, da Associação dos Peritos. Bom dia a todos.
Agradeço, doutora Marta, pelo convite, parabenizo por essa excelente proposta, né, dessa audiência. Também falo em nome de quem eu falo com todos os demais que compõem aqui a audiência pública. Eu quero dizer que, como representante da perícia, da perícia oficial do Estado do Rio de Janeiro, os peritos criminais e legistas, é muito importante que se lembre de falar de ouvir a perícia, da perícia fazer parte também desse conselho. Por quê? Porque muitos dos projetos que são colocados, eles teriam, de repente, maior efetividade se a parte técnica que nós representamos pudesse ser ouvida e tivesse essa contribuição. E eu digo pelo seguinte, eu conheço não só o Brasil, a perícia no Brasil, como fora também, e o que nós vemos? Precisamos de uma integração, como a doutora Andréa falou, como o coronel Laviano também disse, uma integração de todos. Por quê? Porque para que a gente não tenha que fazer um trabalho em duplicidade. Então, em primeiro lugar, nós deveríamos ter uma carteira de identidade única que fosse nacional e que ela contivesse todos os dados ali de título de eleitor, de carteira nacional de habilitação, de CPF, dados para a Receita Federal, onde tivessem permissões, níveis de permissões, onde no caso a pessoa vai votar, só teria a permissão para os dados daquele título eleitoral. Para a Receita Federal, teria permissão para verificar com dados biométricos. Então, seria uma carteira única que funcionaria nacionalmente. Porque hoje nós temos as carteiras de identidade de cada estado, fora aquelas emitidas pelas forças de segurança, pelo Ministério da Educação, Ministério da Justiça, né, da Aeronáutica. Então, nós temos um problema sério, até mesmo porque a pessoa pode emitir uma carteira em cada estado. E o controle é dificílimo. Então, uma carteira única já favoreceria muito, ajudaria muito esse trabalho. E a integração de todos os poderes, né? Que aqui o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia Civil, a Polícia Militar pudessem se falar com o Tribunal de Justiça, porque hoje em dia a própria perícia não consegue se falar, porque nós não temos um centro integrado de perícia. Nós temos uma perícia desmembrada, onde uma parte trabalha junto à CADEPOL, que é o IPPGF, que é de genética, o Instituto de Criminalística num lugar, o de Medicina Legal em outro. E só para dar um exemplo, num caso de estupro, o material que é coletado no IML, ele é encaminhado novamente para a delegacia, através de um ofício, para que o delegado, através de um ofício, encaminhe isso para o IPPGF, para que possa ser feito o exame. Se fosse um centro integrado, saía de um setor para o outro. Além do que, você colocaria um único laboratório que atenderia a todos os institutos. Então, isso é uma economia. Eu até agradeço a deputada, sei que a Alerj agora vai estar colocando 10 milhões para fazer uma obra emergencial no IML, mas isso é uma coisa emergencial. Na verdade, o que nós precisamos é de um projeto que nós possamos levar para a Senasp e tentar aproveitar parte do fundo para melhorar as condições da perícia. Porque a perícia ela não atende só a Polícia Civil, ela é muito importante, porque a gente trabalha, é um trabalho que é integrado, não existe
um trabalho, a perícia é o mais importante. Não, é um trabalho que tem que ser feito em investigação com a perícia. E para isso a gente precisa de recursos. Tá? Para ter uma ideia, a lei anticrime do ministro Sérgio Moro, ela fala da coleta de material genético, né, de DNA, e ele priorizou isso. A partir do momento em que o banco começou a ser alimentado, nós já conseguimos até agora, ter a solução de 500 crimes baseados no exame de DNA. O Rio de Janeiro é um dos estados que está mais atrasado na coleta. Mas por quê? Não é por falta de material, porque a Senasp está fornecendo material. É por falta de pessoal. Nós temos 12 peritos para fazer a coleta, né, dos condenados por crimes hediondos e eles também têm que fazer a rotina de trabalho deles. Então, falta gente, falta concurso. Então, a gente precisa que a perícia seja mais lembrada, faça parte desse conselho que vai ser criado, né, que se pretende, e também que a gente possa ter uma interação maior e possa participar com projetos. Participar quando se pensar em projeto, que a perícia faça parte disso para poder dar a sua contribuição. Tá? Acho que isso é muito importante. E quanto à lei orgânica, a gente já fechamos com o secretário que essa lei vem só trazer benefícios para os policiais, né? O que é discutível ficou para depois, né? Se abriu mão de muita coisa para que a lei possa ser aprovada o mais rápido possível. Então, assim, acho que já está passando da hora, né? A gente não pode perder esse timing, tem que ser agora, aproveitar, porque essa política de segurança pública, ela tem que ser vista de uma forma como a doutora Marta falou, ela não pode ser partido, ela tem que ser apartidária, porque é uma coisa que vem para a população, é uma coisa que vai trazer maior segurança para a população. Então, nós precisamos pensar dessa forma. Ninguém está falando porque é para o governo, é para a oposição, não, é para a população. E alguma coisa tem que ser feita, porque a gente está perdendo o controle, né, no Rio de Janeiro. A gente precisa muito de que esse projeto avance e que a lei seja aprovada. Tá, muito obrigada. Obrigada, doutora Denise. Quero dizer que eu fui escrivã e tive a felicidade de trabalhar no Instituto de Criminalística Carlos Zébory, né? E aí a gente pode entender a importância da atividade desenvolvida aí pelos peritos e pelo Instituto de Criminalística Carlos Zébory, o Instituto Médico Legal, que essa casa efetivamente sobre a condução do presidente André Siciliano, está doando 10 milhões para cumprir aí, atender uma ação civil pública, da necessidade da reconstrução do Instituto Médico Legal. Isso mostra também o compromisso aqui da nossa casa com a perícia como um todo. Vamos então ouvir agora a representação dos patoloscopistas na figura do doutor Alexandre Tresse. Bom dia a todos. Doutora Marta, queria lhe agradecer pelo convite, a oportunidade, parabenizar pela iniciativa. O coronel Laviano saiu justamente na hora que eu ia falar de biometria, mas é o seguinte, pegando um pouco do gancho da doutora Jéssica, da doutora Denise Rivera, é importantíssimo para os profissionais da patoloscopia, que são aqueles que trabalham com as biometrias, são aqueles que dão certeza e idoneidade aos documentos expedidos, porque eles associam a biografia com a biometria da pessoa, dando uma individualidade, e assim eles protegem não só crimes, né, não só o local de crime, mas também eles
atuam no saneamento... o coronel voltou. Estava aqui falando, coronel, que a gente ia conversar sobre biometria. Então, como eu ia dizendo, a carteira de identidade, que a colega perita criminal Denise Rivera já se posicionou, ela é importante por isso. Esse documento único, ele não serve só para resolução de crimes, só para o CSI, que a gente está acostumado a ver na televisão. Ele promove também, e isso deve fazer parte dos planos e projetos do SUSP, deputada, a prevenção de fraudes administrativas, cadastros de previdenciários, dentre outros. Tanto que o TSE, percebendo isso, implantou biometria a nível eleitoral e pretende, com isso, ser o banco de dados nacional. E aí fica o apelo para o coronel Laviano, e pensando na integração da base de dados, que é importantíssima para quem trabalha com a perícia papiloscópica, retomar o convênio da Senasp com os institutos de identificação Félix Pacheco, para que nós possamos pesquisar as biometrias de local de crime, as biometrias dos cadáveres não identificados. Imagina, deputada, que uma família no IML pode receber uma declaração de óbito sem nome, simplesmente porque ele tem uma identidade em Minas Gerais. E eu não consigo conversar com Minas Gerais, a não ser por grupinho de zap. Então é importantíssimo esse retorno do convênio. Eu sei que outros estados já estão trabalhando, refazendo o convênio. Eu lhe peço aqui um momento oportuno para que a gente possa, incluindo e pensando no nosso plano de segurança pública, né? Outra questão importantíssima também, e fica essa nossa favorecimento para trabalhar nos projetos e planos, nós temos hoje no Rio de Janeiro, há 20 anos, um órgão, não sei se tem alguém aqui do Departamento de Trânsito, do DETRAN, me parece que não tem, doutora Marta, um órgão que tem que estar inserido no sistema de segurança pública e justiça criminal do Rio de Janeiro. Porque ele, há 20 anos, ele é o emissor das carteiras de identidade, portanto, ele é o gestor da base de dados padrão biométrico facial e de impressões digitais. Ou seja, é na base gerida pelo DETRAN que a perícia papiloscópica trabalha. É na base gerida pelo DETRAN que existe um projeto, que aliás eu peço que seja incluída a polícia técnica nisso, lá no CICC, de biometria facial. Quem está auditando isso? Cadê a acreditação disso tudo? É importantíssimo. A iniciativa é pioneira, é ótima, mas tem que ter uma abordagem técnica, inclusive para que ela resulte num produto chancelado, um produto acreditado, que possa ser utilizado, porque é assim que a ciência se faz. Você pratica metodologias que podem ser comprovadas posteriormente. Bom, a Associação de Papiloscopia está à disposição. O que for preciso, já anotei aqui, tem 15 dias para encaminhá-la, algumas sugestões, e são muitas, né? Vou tentar fazer por eixos, que é a melhor maneira de a gente planejar a política pública. E estamos à disposição, e eu queria agradecer e reforçar ao coronel para que a Senasp, junto com a Polícia Civil, hoje Secretaria, possa retomar os convênios. E ficar a dica, por exemplo, a gente tem bases nacionais. A CNH, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, está no DENATRAN, é uma base nacional fantástica de biometrias faciais e de pessoas dados que pode ser utilizada. A gente está à disposição para conversar e ir a fundo nesses projetos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada. Eu queria, como última intervenção, passar para o doutor Marcos Roberto da Costa, que é da Firjan, e aí fazer, já antes da sua fala, fazer uma solicitação. Doutora Andréia e eu temos assento no Conselho de Segurança da Firjan, que é um espaço muito interessante em que a gente vê a representação de vários segmentos, né? E que nós podemos aí discutir todos os temas de relevância na questão da segurança. Lembra aqui, doutora Andréia, que tivemos a oportunidade de fazer um debate sobre a questão da privatização dos presídios, né? Então, um debate, nessa casa, por exemplo, um projeto de lei de autoria do deputado Rosenberg Reis, salvo engano, que trata dessa questão da privatização. E a Firjan fez muito bem esse debate.
E a Firjan fez, daí a minha fala com o doutor Marcos, a Firjan, ela fez vários grupos de estudos, né? A doutora Andréia presidiu um dos grupos, e ao final fez um plano de segurança. Então, seria muito pertinente para nós, né, para fazer parte do resultado das ações desenvolvidas aqui por essa audiência, que nós pudéssemos ter a cópia desse plano. Ou seja, seria o retrato da sociedade, né, já que lá tem inclusive a representação do governo, das polícias, né, individualmente de várias personalidades. Então, seria muito importante que a gente recebesse também uma cópia desse plano que faça juntar aí aos debates promovidos nessa audiência. Doutor Marcos, para as suas considerações e agradecendo desde já a sua presença. Bom dia a todos. Agradeço o convite e parabenizo pela ação, deputada Marta Rocha. Complementando o que a deputada já disse, a Firjan representa o setor produtivo fluminense e não temos especialistas em segurança pública. Infelizmente, com a crise, o setor produtivo teve que trazer esse tema e tratar sobre. Então, abrimos um conselho onde trouxemos especialistas, como ela disse, temos 2 representantes aqui. Então, as considerações técnicas em relação ao plano, estamos completamente alinhados com o que já foi colocado pela deputada e pela doutora Andréia Amin. Também queria dizer que nesses grupos que foi citado pela deputada Marta Rocha, a doutora Somani também participou em um dos grupos. A contribuição dela foi primordial para chegarmos ao estudo. Estarei enviando uma cópia. E qual é a visão da Firjan em relação ao tema? Como eu disse, não sou o único não especialista na mesa, talvez, mas nós trabalhamos em prol do desenvolvimento socioeconômico do Estado. E em 2018, nós fizemos uma pesquisa em parceria com a CNI sobre as indústrias do Sudeste. Cerca de 400 indústrias foram entrevistadas no estado do Rio de Janeiro. E 74% pensavam em segurança pública antes de investir. Isso é, como eu posso dizer, menor arrecadação do parte do poder público e menor geração de emprego. Lembrando que o Brasil todo passou por uma grande crise, mas entre 2015 e 2017, o Estado do Rio fechou mais de 500 mil postos de trabalho. Foi o pior cenário entre todas as unidades federativas do país. A retomada da segurança pública é muito importante para a atração de investimentos e geração de emprego no Estado. Por isso, a Firjan trabalha constantemente junto aos especialistas para a retomada disso. Estamos à disposição e obrigado novamente. Eu queria muito agradecer e lembrar assim, que acompanhei de perto, exatamente nesse conselho, as angústias da Firjan, né? E o que representa a redução desses postos de trabalho. É bom que a gente lembre que o Estado do Rio de Janeiro é o primeiro nessa estatística lamentável do desemprego. Hoje o Estado do Rio de Janeiro conta com 1.400.000 pessoas sem emprego, sem trabalho, nem sem emprego, sem trabalho. Os números do Estado do Rio de Janeiro importam em 18% dos números nacionais. Então, quando a gente pensa no que representa isso, a gente vê a importância da questão da segurança, porque segurança é política estruturante. Por isso que o investidor, antes de pensar no estabelecimento de uma nova empresa, talvez a gente pense que está só preocupado com a questão da tributação, mas não é. Hoje, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante para o investimento no nosso Estado é a questão da segurança, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Indago ao Ministério Público se deseja fazer alguma colocação. Doutora Mendes. Doutora Andréia, por favor, e depois Desculpa eu falar mais uma vez, mas diante da fala nossa representação do Coronel Laviano para suas considerações finais. Diante da fala dos demais, eu tenho algumas informações. Então, a doutora Jéssica falou da questão do convênio, né, que os convênios, às vezes, os prazos são curtos, então, mais um alerta. Mesmo que a gente crie o fundo, a gente vai ter o trabalho de fazer o plano.
Porque se não fizermos o plano, os recursos do fundo virão sob a forma de convênio. E aí temos que fazer uma coisa que deve ter sido bolada, não sei por quem, que é o tal do termo de referência. Quem já fez um termo de referência, nunca mais na vida quer fazer outro termo de referência, quer tudo menos um termo de referência. E aí a gente tem poucas equipes para fazer termos de referência. Se for em certas áreas com tecnologia, por exemplo, a parte de perícia, sempre. Você faz um termo de referência, deu 3 meses, já tem uma tecnologia. Então, a gente acaba perdendo, às vezes, o recurso vindo para cá, se a gente não tiver a base de um plano. E é importante, o plano precisa estar alinhado com os eixos nacionais. Não adianta fazer um plano que não tenha nada a ver com o eixo nacional, porque esse plano vai inviabilizar a vinda de recursos. E o eixo nacional é bem interessante, tá? Atende, talvez, a um dos pontos que a doutora Denise falou. Um dos eixos do Plano Nacional, um dos eixos é a perícia autônoma. E a perícia autônoma, já foi feita uma audiência pública nessa casa, eu acabei não sabia nem dessa audiência, desculpa, acabei não vindo. Mas essa perícia autônoma, para a gente, é muito cara. Por quê? Porque aí esses gargalos de ter uma descentralização que impacta o serviço ou não ter um recurso destinado, uma rubrica destinada para a perícia, a gente, na verdade, a gente consegue espancar essa dificuldade maior. E outro ponto, a perícia autônoma, ela dá uma liberdade ao perito muito maior para servir a vários órgãos. A gente teve uma condenação, muitos aqui sabem, uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília. O Estado brasileiro teve uma condenação num caso do Rio de Janeiro, 1994, 1995, 26 mortos, 13 e 13, 2 anos distintos. Um dos pontos resolutivos dessa sentença é que o órgão, e foi por força de segurança, então, se foi a Polícia Civil não pode investigar uma morte decorrente de intervenção policial praticada pela Polícia Civil. Teria que ser quem? A Polícia Militar? Mas a Polícia Militar não tem recurso para fazer isso. E da mesma forma, e vice-versa. A Polícia Federal também não tem esse recurso. Quando a gente tem uma perícia autônoma, eu resolvo todas essas questões. Porque se eu tenho um crime a ser investigado, ou pode não ser um crime, foi uma morte, eu preciso saber se ela foi legítima ou não. Não vou pré-julgar se eu tenho um homicídio ou não. Eu tendo uma perícia autônoma, eu passo a solucionar essas questões e atendo o ponto resolutivo da sentença para o Brasil. Então, esse é um eixo que a gente precisa trabalhar no plano estadual, sem sombra de dúvidas, e acho que auxilia bastante. Em relação ao documento de identificação nacional, já existe um documento nacional de identidade, um projeto, que só começou ainda mas a ideia é o protótipo dali, né? Que são os dados eleitorais. E eu acho que a carteira nacional de habilitação, eu acho que também vai ser nacional, mas vamos ter as questões quanto certidão de óbito, certidão de nascimento e alguns outros dados. Então, isso a gente precisa saber como é que está, impulsionar, não sei aonde está isso em Brasília, mas se houver necessidade de integrarmos o nosso sistema para avançarmos nesse documento, eu acho que todos ganham, né? Concurso público é um problema. Nós fizemos recomendação ao governo do Estado. O GAESP se reuniu com o Conselho de Fiscalização de Recuperação Fiscal, o conselho que faz a fiscalização de recuperação fiscal, e eles têm um parecer de que os cargos só os que vagarem após a assinatura. Então, a gente deixou muito cargo vago sem concurso, e isso cria uma dificuldade. Um ponto que eu acho que eles aceitaram, me parece que sim, foi que se eu tenho, às vezes, 10 cargos mais baratos, vamos dizer assim, menos custosos para um mais custoso, eu posso abrir concurso para esse mais custoso usando o recurso daqueles 10 menos custosos. Então, isso, por quê? Porque não tem impacto financeiro. Então, eu acredito que com o próximo concurso melhore, mas não solucione, com toda certeza. Não sei se está sendo viabilizado ou estudado, por exemplo, para que a gente tenha o nosso banco de identificação, uma contratação temporária de peritos só durante o tempo da fase do concurso para cumprir a meta. Poderia ser, em tese, uma ideia, não sei, tá? Não sei se já foi discutido, mas só se a gente tiver uma meta a cumprir enquanto o concurso não sai. Mas o Ministério Público não defende contratação temporária. O Ministério Público defende sempre a lotação de todos os cargos, tá? Então, a ideia, assim, às vezes poderia ser só o buraco
naquele momento que o concurso já está na rua. Quando o concurso estiver na rua, fechado o concurso, automaticamente os contratos se cancelam, se seria uma possibilidade. Em relação aos 10 milhões, nós estamos auxiliando a execução dessa ação do IML, inclusive com os nossos técnicos, porque alguns termos de referência não estavam atendendo a especificação técnica. Não adianta eu comprar ar-condicionado sem ter um sistema de refrigeração adequado. Tem umas normativas aí que a gente contou para a juíza. A coisa está caminhando muito positivamente. A gente tem trabalhado muito em cima disso. E aí eu tenho que fazer uma observação em relação ao secretário Marcos Vinícius. Ele se mostrou extremamente disposto, inclusive, assim, com um olhar, às vezes, meio feio da Procuradoria do Estado, mas ele se mostrou extremamente disposto a cumprir tudo o que foi estipulado pela juíza e com apoio nos órgãos técnicos do Ministério Público. Então, eu tenho que reconhecer que é um ponto... Quando não faz a coisa certa, a gente reconhece que não está legal. Quando faz a coisa... A gente tem que reconhecer, porque é assim que a gente caminha, né? E ele se mostra muito disposto a fazer todo o necessário para o IML chegar a um bom trabalho, porque a Constituição não foi o ideal àquele tempo, né? Anotei a questão da identificação facial. É um projeto que, pelo que foi dito pelo secretário de Polícia Militar na última reunião da Firjan, eles estão deixando um pouco de lado o reconhecimento da placa. Sim, o reconhecimento facial já deu alguns problemas, mas o Ministério Público fará o acompanhamento disso, porque eu senti... Pelo secretário Figueiredo, eu senti que ele mesmo reconhece que tem problemas e que não vai ser um eixo prioritário nesse momento. Placa, sim, bacana, mas gente ainda vai demorar um pouquinho. Mas está na pauta do Ministério Público para acompanhamento. E, última coisa, Marcos Firjan, um dos pontos que eu acho que é essencial dentro do plano, e talvez o FISED aqui possa nos ajudar, a prevenção. Porque o Plano Nacional, o SUSP, ele trata de várias questões de integração, mas segurança pública não se faz sem prevenção. E o FISED, ele surge também com o eixo de prevenção, e nós trabalhamos prevenção no Conselho. Não adianta a gente municiar todos os órgãos de segurança pública, de todos os recursos necessários, se a gente não fechar a porta de entrada. E a porta de entrada é o que motiva o adolescente, o motivo, o egresso que fez do sistema penitenciário a voltar para o crime. O que motiva ou o que o leva, porque às vezes pode ser a causa. Ele nem queria, mas pode entrar. Então, a gente precisa discutir prevenção, não sei em que eixo, deputada, mas é uma questão também a ser tratada, tá? Obrigada. Doutora Denise queria fazer uma observação? Só responder que nós conversamos com o secretário Marcos Vinícius, e nós não pensamos em contratação, porque é uma coisa muito específica o trabalho lá. E como nós temos peritos que têm também a especialização em genética forense, mas que estão desviados em outros serviços, esses talvez sejam chamados para fazerem parte dessa coleta, tá? Durante um período, pelo menos até o final do ano, para cumprir a meta que a Senasp colocou. Tá? Então, nós estamos... E, assim, só falar que o nosso secretário, Marcos Vinícius, ele foi o primeiro secretário, ou chefe de polícia na época, né, que foi ao IML visitar para saber as condições em que ele se encontrava. Como foi também no ICCE, no Carlos Éboli. Então, assim... de fato, ele está acompanhando as dificuldades da perícia. E ele participa, e isso é uma coisa que a gente precisa muito, dessa integração. Isso aí é o ponto chave para tudo. E nada melhor do que a LERJ ser sensível a isso e resolver de forma definitiva o problema da Polícia Civil com a doação dos 10 milhões para poder cumprir a ordem judicial. Só fazer uma observação, doutora Andréia, eu me lembro de uma reunião com o interventor general Richard, e nessa reunião foi o primeiro momento que eu vi a preocupação com o concurso público. E ele disse exatamente isso para mim. Ele disse: olha, deputada, nesse momento acho que a gente tem umas 10 vagas
para delegado de polícia. Mas não importa, porque nós já autorizamos o concurso. Então, quando a intervenção conseguir a autorização do concurso, hoje, segundo os dados da imprensa, o concurso de delegado será para 100 vagas. Então, à medida que foram abrindo as vagas, né, o importante foi a autorização. Então, de repente, fazer essa construção jurídica, digamos assim, junto com o Comitê de Monitoramento da Recuperação Fiscal, de fazer esse entendimento, de aproveitar o concurso de menor valor com concurso de maior gasto, eu acho que pode ser uma estratégia muito interessante. Eu estou aqui, acho que é importante a gente dizer a preocupação que teve a intervenção com essa questão da recomposição dos quadros das forças policiais. Acho que se nós fôssemos olhar, Coronel Laviano, o Márcio Garcia falou aqui, nós temos uma lei de 83 que faz um critério objetivo e nós hoje somos talvez 70% do número que deveríamos ter, considerando aqui população, atividades, né? Quer fazer sua contribuição? Sim, só para complementar, deputada. Na verdade, a Lei 699 de 83 prevê 23.800 cargos para a Polícia Civil. Essa lei ela foi replicada na 3586 de 2001 com o mesmo quantitativo. Então, já passamos 18 anos, né, de 2001 e continuamos com essa previsão legal, mas efetivamente com 9.000 policiais na ativa. Sem dúvida. Além disso, nós temos uma perícia que está envelhecida. Dentro da perícia médico legal, existem 100 que já estão no abono permanência, que podem ir embora a qualquer hora. Então, as 100 vagas que foram destinadas aos peritos criminais, e 100 vagas para peritos legistas e 60 para criminais, essas 100 vão suprir apenas esses que estão indo embora. Sem dúvida. Então, é um problema, né? Se é para chorar as lamúrias, então, na verdade, nós temos 1/3 do nosso efetivo no abono permanência. Então, essas discussões da reforma da Previdência em Brasília são importantes também para a nossa realidade aqui, porque a qualquer momento você perde 1/3 do efetivo. Nosso trabalho já está inviabilizado. A senhora imagina com menos 1/3. Vamos ter que discutir daqui para frente o fechamento de delegacias. Sem dúvida. Bom, agradecendo, mas eu queria, para as suas considerações finais, Coronel Luiz Cláudio Laviano. Bom, senhoras e senhores, representando aqui o secretário nacional, nós colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, só enviar a documentação, a secretaria está de portas abertas para fazer isso. Dentro dos projetos estratégicos da Senasp, existiam dois projetos especificamente relacionados à questão de perfil genético e base de dados. O EIFES passou para a Polícia Federal, depois de um alinhamento interno do Ministério, achou-se por bem passar esse projeto estratégico para a Polícia Federal. Mas a base de perfil genético continua na Senasp e é só tramitar a documentação, né, pelo SEI, vai chegar ao secretário. O secretário tem muito interesse em equacionar, até para viabilizar essa questão da transferência do Fundo Nacional. O prazo, né, como já foi falado aqui, no mês de novembro, então está se aproximando. Essa semana vai ter o segundo workshop já para tratar dessa questão da transferência fundo a fundo. É uma excelente oportunidade para os gestores estaduais terem o conhecimento, né, e realizar essas tratativas. Bom, muito obrigado, um bom dia a todos. Bom, eu queria muitíssimo agradecer individualmente a todos aqueles que estiveram conosco nessa manhã que foi muito importante, em que nós pudemos refletir, dizer que essa audiência não termina aqui, nós vamos aguardar as contribuições e produzir um relatório que será encaminhado a todas as representações para análise, né? E quero muito agradecer a oportunidade de poder contar com a presença de todas e todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência. Obrigada.